Bom, a crise amedronta e assusta todos nós. E nós vamos conversar exatamente sobre isso hoje com a consultora Ana Paula Amaral. Oi, Ana, tudo bom? É um prazer te receber aqui no programa Vida em Conexão. Oi, tudo bem, Lia? Tudo prazer jóia. todo meu. Então, você é uma consultora de empresas, uma empresária, que já vivenciou os dois lados, tanto quanto empresária, tanto quanto consultora. E como é que você está enxergando esse momento que nós estamos vivendo? Como é que está isso para você como consultora de empresas, vivendo esse momento complicado que o Brasil está vivendo, essa crise financeira que os empresários estão um pouco amedrontados, né? Tá todo mundo um pouco receoso com o que vai acontecer no futuro. Bom, Lia, esse cenário eu vejo como uma oportunidade para a gente reaprender os nossos valores, reaprender a organizar melhor. A gente fecha a torneira, né? Economiza aqui, economiza ali. Isso ajuda a empresa a ficar mais sustentável. Então eu vejo esse cenário como uma oportunidade realmente para a gente se transformar, para a gente mudar a forma da gente trabalhar, para a gente ver o que a gente pode fazer, né? E cada cenário é um cenário. Então, por exemplo, o cenário hoje econômico, como que a gente pode estar atuando? Primeiro que a gente tem que mexer no bolso, Claro. né? O caixa. O que a gente pode fazer com caixa? Tem que ter um fluxo de caixa maior. E qual a estratégia que a gente vai adotar para ter um fluxo de caixa maior? A gente tem que desovar um pouco o estoque para você conseguir ter um caixa, né? E aí vem todas as outras coisas que a gente tem como trabalhar. Então você trabalha uma estratégia como um todo, Como não só numa área da empresa, mas você olha a empresa com o olhar de fora, mas você avalia a empresa como um todo, né? O Isso. funcionamento. O que ela pode aproveitar desse cenário, Certo. né? Porque aí a gente tem sim que ter um fluxo de caixa maior, a gente tem que ter um giro maior de mercadoria, mas como? Qual a estratégia que a gente usa de marketing para poder atrair o cliente para você ter esse fluxo? Porque senão não tem como a gente ter. Claro, com certeza. Conta um pouco da sua história para você chegar onde você chegou hoje. Bom, eu trabalhei com os meus pais na empresa deles e aí nesse trabalho que eu fiz com eles, eu já fui caindo de paraquedas nos cenários, né? A gente acaba tendo que assumir papéis que a gente não esperava. De repente, lá estava eu tendo que tomar conta do financeiro e aí eu fui estudar para poder fazer o trabalho bem feito. Então, eu fui estudar controladoria, fiz uma pós em controladoria. Depois, a gente precisava implantar o sistema e aí eu fui estudar governança e tecnologia da informação. E aí eu vi a quantidade, foi esse momento que me deu um start e eu pensei, agora eu tenho que ajudar muita gente. Não posso ficar com toda essa informação só para os meus pais, só para a minha empresa. E eu já estava tomando conta da empresa, a todo vapor, e fazendo e acontecendo. De repente veio esse baque, né? Poxa, só a minha empresa que eu vou cuidar? Não dá para ser E é uma só. decisão difícil para se tomar, na verdade. Muito né? difícil. Hoje em dia eu presto consultoria para os meus pais. Certo. Mas, por exemplo, a área de TI, de governança em TI, ela me ajudou nas ferramentas que eu posso disponibilizar para os empresários e para as pessoas também. Um curso de organização, por exemplo, que a gente tem hoje, ajuda muito as pessoas a se orientarem, a terem ordem no que elas vão fazer. Isso dá uma força grande, autogestão, né? Que a gente precisa ter antes de qualquer coisa. Claro. E aí, depois desse curso, dessa pós de governança em TI, eu me preparei com uma equipe de psicólogos para cuidar das pessoas. Como que a gente vai chegar nas pessoas que precisam, né? Bom, primeiro eu tinha que ter experts, especialistas para poderem me orientar o que, como. Aí a gente discutiu. Isso levou durante 2 anos, Lia. Para você desenvolver todo o seu material, quer dizer, material de bastante qualidade, com muita pesquisa, nada do achômetro, né? Tudo pesquisa e com teste embasamento. e assim, tudo com muito esmero. Imagino. E quando a gente terminou o material, eu falei, meu Deus do céu, que legal isso daqui. E eu acho que nisso você também deve tratar não só esse lado empresarial, como o lado pessoal da pessoa, porque às vezes todos nós somos seres humanos e passamos por momentos de crise em alguma fase da nossa vida. Então você ajuda nessa caminhada da pessoa. Na hora que ela toma a decisão, geralmente elas já te procuram. Como é que funciona assim, essa coisa mais da pessoa
do atendimento pessoal, assim, mas... É assim, quando a pessoa sente que já vai mudar, ela já fica resistente. E aí eu preparo ela para essa mudança, dizendo que essa mudança não é bem do jeito que ela está pensando. Levo para dentro de sala, faço o curso de como lidar com as mudanças. Aí já dá uma abertura de mente. Claro, você trabalha toda a parte... É porque a gente está habituado emocional. a pensar daquela maneira. Então, você tem que trabalhar o cérebro até para se adaptar de uma nova forma, Isso. Né? E aí, como que a gente conduz isso? Bom, primeiro sinal de resistência é saber por quê. O que está acontecendo? Por que você está agindo dessa maneira? E a gente tentar entender a pessoa, para a gente poder ajudá-la. Claro. Porque se eu chegar simplesmente e falar, olha, a partir de hoje você não vai mais pegar a caneta à torta e à direita. Você vai pegar a caneta que você devolver. A pessoa já fica... Vamos falar de uma caneta, que é um corte de custo básico, mas que é difícil, já é um hábito difícil que é uma de caneta, mudar, né? Exatamente, super difícil. Uma caneta que, poxa vida, que falta vai fazer? Primeira coisa que a gente pensa, exatamente. Né? Ah, me dá uma caneta. Te dou uma caneta, desde que você me traga a sua vazia. Entendi. Isso daí já gera um problemão. Ou então vamos usar a folha de rascunho, vamos aproveitar, não vamos jogar fora. Também já é um problemão. Você trabalha essa coisa do individualismo. E também da questão da coletividade, de colaborar um com o outro. Trabalho muito forte isso, nas empresas principalmente. Porque vamos pensar que a empresa é uma engrenagem. Se todas as engrenagens não estiverem perfeitamente reguladas, não funciona. É como um relógio, para ele dar a hora, ele tem que, todas as engrenagens dele têm que funcionar perfeitamente. Para isso, um depende do outro. É um todo, né? E aí tem a fofoca. E aí tem a intriga de um com o outro. E cada um é um. Não, nós somos um. Todos somos um. Eu lido com todo mundo. Então, você tem ali operacional, tático, estratégico. Todo mundo me conhece. Todo mundo sabe por que eu estou ali dentro. E sabe que eu me preocupo com cada um, não só com o todo, não só com os líderes, com os empresários, gestores, né? Os empresários, Então, isso daí faz com que todo mundo fale assim, puxa, realmente eu sou importante. E aí já o trabalho faz muda. Diferença. Muitas vezes o que muda, os que mudam mesmo são a hora que a gente cria uma nova forma, uma nova metodologia, quem não está afim acaba saindo. Quem não topa acaba não se... E aí acaba não interferindo no grupo como um todo, não atrapalhando os que estão ali. E quem quer, às vezes demora um pouquinho, mas entra que bom. no caminho aí da mudança. Que bom. Gente, o papo está ótimo, mas antes do break, nós vamos chamar uma matéria sobre alimentação. Olha, o frango com batata doce, ele realmente é uma alimentação muito comum para atleta e para pessoas que desejam emagrecimento. Porém, existe um mito por trás dessa combinação de que ela teria algum efeito superior a outras, quando na verdade você tem outras opções que vão ter a mesma equivalência e a mesma qualidade nutricional. Um bom nutricionista, um profissional capacitado, ele tem condições de te oferecer várias outras opções de carboidratos e de proteínas que vão te oferecer essa mesma qualidade nutricional. Por exemplo, a batata doce como carboidrato, ela poderia ser substituída pela mandioca, que é um alimento culturalmente mais brasileiro, inclusive, né? Enquanto a batata doce é um modelo americano que a gente copia, né? Sweet potatoes é comumente uma alimentação do americano. Aqui a gente tem o arroz com feijão, que também é uma combinação de carboidratos muito bacana, né? A menos que a pessoa tenha alguma intolerância específica, a batata baroa e a batata inglesa também podem ser usadas como opção de carboidrato de boa qualidade. O peito de frango, que é mais comumente usado em combinação com a batata doce, pode ser substituído por um filé de peixe, pode ser substituído por um peito de peru, desde que ele não seja embutido ou muito processado, certo? Pode ser substituído inclusive por uma carne vermelha magra, também muito comumente usada como opção de proteína de alto valor biológico e baixo teor de gordura saturada. As dietas elas devem ser desenvolvidas de forma individualizada, né? Após uma
anamnese, uma pesquisa profunda de cada pessoa. Você vai poder perceber quais são os alimentos que mais agradam, quais são os alimentos que aquela pessoa tem aversão, quais são os alimentos que aquela pessoa tem intolerância. Muitas vezes são coisas que a pessoa come e gera dor de cabeça, gera uma distensão abdominal, gera uma retenção de líquidos. Então, esses alimentos eles devem ser realmente evitados, dependendo de indivíduo para indivíduo. Isso vai ser feito uma análise bem criteriosa. Estamos de volta com o programa Vida em Conexão e hoje com a Ana Paula, que na verdade não só uma consultora, mas trabalha também com o ser humano, né, com as emoções, com a mudança em momentos de crise. E eu queria perguntar para você agora, como é que a gente trabalhou um pouco sobre como você trabalha dentro das pessoas, dentro das empresas, e como é que você enxerga ou como é que você pode enxergar a mudança no comportamento de uma pessoa mediante a crise? Assim, as pessoas, você acredita que elas podem realmente mudar o comportamento delas dentro de uma crise, no momento de crise? Acredito, porque senão elas não sairiam da crise. É como uma tormenta, como o que a gente teve, o tsunami. Infelizmente é real. Algumas pessoas sobreviveram a ele. Mas por quê? Porque elas conseguiram ver ali alguma saída. Nesse caso, o que a gente tem? Sobreviver. Né? Não se preocupar com mais nada, a gente tem que sair dali, daquela situação. Então, num cenário de crise e de mudança, desse cenário que está muito assim, pesado e todo mundo falando que vai dar errado e está dando errado. Que não existe o amanhã. E que zebra, né? Puxa vida. Não, isso daí a gente tem como sim mudar. Depende da forma como a gente está enxergando. Então, se a gente está enxergando só o que a gente quer ver, a gente só vai ver a crise. Mas se a gente conseguir abrir o horizonte e ver o que a gente tem de possibilidade para poder, como que eu posso mudar para poder reverter essa situação? Por isso que acredito que muitas pessoas em momentos de crise crescem, né? E às vezes a gente fala, mas como? Mas porque são pessoas que são estratégicas e que são pessoas visionárias e que conseguem enxergar aquele momento de crise como uma oportunidade. Como você falou, claro, fechando as torneiras, mudando alguns hábitos, mas enxergando que quando a crise passar, a empresa ou a vida dela vai estar muito maior do que quando a crise chegou, né? Fazer na verdade, um balanço aí sobre da sua vida. De como a gente passou, né, pela crise. Isso. Eu acredito que todas as pessoas que se propõem a mudar de comportamento dentro de um cenário de crise, todas elas ganham, todas elas se transformam. É como se a gente não coubesse mais dentro da gente, né? E que a gente precisasse quebrar tudo que tem, mudar todos os valores, os hábitos, o que está acontecendo, para a gente ser outra. Bom, e agora eu queria perguntar para você algumas coisas um pouco mais práticas para quem está nos assistindo. Quais são as ferramentas que você acredita que as pessoas, tanto na vida pessoal, tanto na vida empresarial, nos negócios, podem utilizar para gerenciar as crises que elas têm? Coisas simples que você poderia dar de dicas aqui. Existe alguma? Existe. Antes de qualquer coisa, a gente tem que confiar na gente. A gente não pode nunca pensar que a gente pensa num sonho, a gente fala, puxa, eu quero alcançar esse sonho. E vem alguém e fala pra você, mas isso é besteira. Mas pra que isso? E vem é que mais acontece. Vem aquele monte de opinião contra você. Então, confie em si mesmo, porque senão não vai ter nenhum objetivo alcançado. Não tem como a gente conseguir, né? Bom, depois a gente precisa rever alguns valores, repensar, realmente é isso, desenvolver as habilidades que a gente tem, potencializar as nossas qualidades, as nossas virtudes, porque muitas vezes o que a gente faz, Lia? A gente abafa, a gente vê muito o quê? Problema. O tempo inteiro a gente está pronto. Se tivesse aqui uma florzinha fora do lugar, a primeira coisa que a gente veria era a flor fora do lugar. E não vê a qualidade do todo. E não vê o todo. Então, do mesmo jeito que a gente vê os defeitos,
a gente também tá cheio. Porque quando a gente enxerga muito problema é porque a gente tá cheio de problema. Claro. E aí a gente tem que se autoavaliar, pensar, o que a gente está fazendo? Será que isso é realmente o que eu queria fazer? Puxa vida, se eu estou enxergando o problema, aonde que está a solução? Em algum momento a gente tem que encontrar lá dentro da gente, né? Isso, então essa autoindagação, esse autoquestionamento, esse autoconhecimento, porque para a gente confiar na gente, a gente precisa se conhecer. Claro. Então, essa é a melhor ferramenta, porque aí você tem como se organizar e se preparar para qualquer cenário, para qualquer ambiente de crise. E aí a gente fica assim muito preparado para a mudança constante, que era como a gente tinha que ser sempre. Então mudou? Tá bom. Mudou e agora? O que a gente faz? Por exemplo, hoje, nossa entrevista aqui, marcada. Se eu não pudesse vir, o que eu ia fazer? Eu vou remarcar com outro ou eu remarco com ela? Vou me organizar? Como que eu vou me organizar? Pronto, se surgisse um imprevisto. Mas tem que ser resolvido, né? E muitas vezes a gente não sabe como lidar com aquele imprevisto, né? E muitas vezes a gente não sabe lidar com a felicidade. Porque conforme a gente vai caminhando e as coisas vão dando certo, a gente se boicota. Isso é verdade. E as pessoas acham que isso é loucura, mas isso é muito verdade. E aí... A gente tem culpa de ser feliz, né? A gente tem culpa de ser feliz. Eu acredito completamente nisso. Por isso a gente precisa se conhecer. Porque aí a gente consegue caminhar feliz e aceitar a felicidade. Porque senão a gente fica à mercê dos problemas. Quando nós falamos para os outros dos nossos planos, dos nossos sonhos, eu acredito muito que se são pessoas que não têm a mesma energia, que não pensam como você, aquilo vai acabar como se você tivesse uma janela aberta e aquele sonho devagarzinho vai indo embora. E daqui a pouco aquele quarto que era encantado, né, que você chegava nele e se encontrava, já vai estar um pouco mais vazio, porque aquilo vai indo embora. Então, quando você fala de você acreditar em você, você acredita também que existe isso de não compartilhe o seu sonho por enquanto com muitas pessoas, né? Pare para pensar, faça um planejamento se realmente é possível alcançar. E se for possível, vai caminhando um dia de cada vez, em vez de você já chegar contando. Diminuir a ansiedade, né? Porque nós brasileiros temos muito essa coisa de já chegar contando, né? Tirar vantagem, aquela coisa de não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí quando você realmente for fazer, aquilo já perdeu a graça, porque meio que você já disse, aquilo você já foi comemorado, vamos dizer assim. Você concorda com isso? Assim, você acredita nisso? Acredito, sim. Acredito que a gente tem que aprender a ter segredos, né? Segredo do tipo, eu vou ser feliz, eu vou conseguir, mas eu não posso contar meu sonho. Claro. Porque senão você tem toda essa energia negativa em cima de você. E aí isso pesa, aí é como você disse. Acabou o deslumbre. Isso. Fica só uma portinha, com uma frechinha, assim, só uma luzinha no fim do túnel, que se você não fizer nada, parece que falta pouco fechar. Então, eu acredito muito nisso, Lia. Concordo plenamente com você. Bom, que bom. Eu queria que você deixasse um recado para a gente finalizar, para o pessoal que está em casa nos assistindo, para que eles possam enxergar essa luz, né? Talvez alguém que esteja nos assistindo nesse momento esteja passando por um momento de crise. Acredito que a crise ela vem para nos fazer crescer, né? Não para nos diminuir. O que você pode dar de recado, de motivação para eles? Se você quer ver a luz do sol, tem que passar pelas tempestades. Então não adianta a gente querer ver tudo lindo e maravilhoso se a gente não conseguir passar pelos problemas. Saber desviar, como que a gente vai contornar. Pra gente ver a luz do sol, a gente vem o tempo ruim. Verdade. Só isso que eu quero deixar. Bom, então, acho que não precisa nem falar muita coisa. A mensagem da Ana Paula foi bem completa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de cada detalhe que ela falou, que eu acho que é bastante importante para que a gente possa nos encontrar, né? Para que a gente possa buscar essa felicidade que todos nós estamos em busca. Eu acho que todos nós, seres humanos, estamos aqui. Precisamos nos permitir, né, Lia? Com certeza. Se permita ser feliz, né? Queria agradecer muito sua presença aqui. Eu que agradeço. Adorei te conhecer. Também. E a gente vai se encontrar com certeza em breve. E eu queria agradecer você também que está conosco. A gente se vê na próxima semana.
Ter uma grande corretora de seguros hoje em dia é fundamental. E a Bancorbras Seguros tem diversas opções para todas as áreas da sua vida. Estou aqui com a Alessandra Monteiro, que é a gerente de vendas do Seguros Bancorbras, e ela vai tirar algumas dúvidas, não só minhas, mas acredito que suas também. Bom, tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Ana? Eu queria tirar algumas dúvidas com você. Para o pessoal que está em casa agora nos assistindo, como é que funciona o Seguro Bancorbras? A Bancorbras também é uma corretora de seguros, né? Então, é importante saber qual que é a relação de corretor e seguradora. Então, nós vendemos os produtos da seguradora, somos autorizados pela SUSEP a vender esses produtos. E atuamos com diversos segmentos, em todas as modalidades de seguros, de acordo com o perfil de cada cliente. Então, eu posso comercializar um seguro tanto para pessoa física como pessoa jurídica, de empresas, seguros de vida, seguros de automóveis. Então, é a gosto do cliente. Na verdade, a gente pode então vir até você e dizer a nossa necessidade, e vocês vão estar nos apresentando aquilo que é mais viável para cada pessoa, né? Exatamente, a gente vai avaliar o perfil e, dentro da necessidade, ofertar o produto mais adequado. Ótimo. E como é que as pessoas que estão nos assistindo agora poderiam saber como entrar em contato com vocês? É somente quem é do Clube Bancorbras? A gente queria entender um pouco, existe essa necessidade de ser cliente ou do consórcio ou do clube? Não, você pode ser cliente só de uma área. Não, Ana, a gente atua em todo o território nacional, tanto para clientes clube, para todo o segmento de clientes do Brasil todo. Como que esse cliente pode nos encontrar? Através dos nossos canais, ou pelo site Bancorbras, que tem um espaço dedicado à área de seguros, ou pelo nosso 0800, ou pelos e-mails que estão sempre disponíveis lá no site também. Então, o nosso grande diferencial é o atendimento. A gente tem uma estrutura grande e pronta para atender esse cliente. A gente tem consultoria personalizada desde o momento da compra, quando o cliente adquire o seguro, até o momento em que ele precisa utilizar, que é o momento do sinistro, uma batida de automóvel, um incêndio num equipamento, por exemplo. A exemplo dos equipamentos da TV Gênesis, que hoje são segurados e tem a corretora Bancorbras como intermediadora. Então, desde um incêndio num equipamento a um sinistro no automóvel, eu tenho uma equipe destinada a atender esse cliente. Então, acho que o grande diferencial hoje é, sem dúvida, o atendimento. Eu comprei um carro, pesquisei sobre seguros de carro e vi que a Bancorbras me trouxe mais vantagens e eu fiquei muito encantada. Eu bati meu carro e precisei acionar o seguro Bancorbras. Em menos de 3 dias, foi tudo solucionado. Eles deram um retorno a mim e às pessoas que foram envolvidas. E com certeza, acho que os clientes, o que a gente mais, como cliente, precisa é no momento do sinistro, né? Naquele momento de desespero que você está realmente sem saber o que fazer, ter uma pessoa realmente confiável para te dirigir, tomar conta, acho que realmente é o grande diferencial. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham tirado suas dúvidas. Não deixe de entrar no site da Bancorbras e terem maiores informações. Just hold tight to my hand. There's no need